que é a passagem de transportes de navegações. E aqui a gente vai apresentar um pouco de cada sensor, o que a gente utilizou. Nós utilizamos aqui os servos motores, cada servo, um aqui ele tem a capacidade de 1 kg e o outro tem a capacidade de 3 kg. Nesse protótipo, para poder levantar essa ponte no momento da passagem dos navios, dos barcos, qualquer navegação. Aqui nós temos um sensor de distância, onde ele detecta, assim que tiver uma presença perto, ele acionará a ponte para que ela abra, como se fosse um barco passando aqui de baixo. Então, assim que tiver um barco aqui perto, a ponte se abrirá. E com determinados segundos, ela abaixará. Aqui a gente tem a buzina, né, que serve para sinalizar quando tiver um barco passando e a ponte estiver levantada, para sinalizar junto com os semáforos, entre parênteses, para poder sinalizar dos carros que estiverem passando na via no momento que a ponte estiver inclinada. Bom, no nosso código a gente utilizou basicamente a estrutura para poder dar ordem para cada um dessas partes. O sensor a gente utilizou o servo, que ele recebe os graus que a ponte vai se levantar e levanta. E utilizamos o cone para poder acionar a buzina quando essa ponte levanta, então para poder estar apontando. Foi utilizado também o molde para poder representar as saídas e as entradas, e os LEDs e as bibliotecas para a gente poder estar incluindo tudo isso. Então, nosso código foi também utilizado o serial print, que ele vai estar printando toda a luminosidade, os graus, printando tudo que tiver acontecendo. A distância também. A distância. E nós também temos sensor de luminosidade, que quando detecta, na verdade, quando está de dia, né, aciona como se os postes estivessem apagados a luz. E quando está à noite, ele acende para dar luminosidade à via. Então é isso, nosso programa. Explicando para vocês um pouco do nosso projeto de algoritmos para engenharia, explicando o que a gente utilizou do nosso código e como ele funciona. Então aqui a gente começa declarando as variáveis do sensor de distância e do sensor referente ao motor que controla a nossa ponte, que é o servo. Aqui a gente inclui elas na biblioteca e depois a gente inicializa o sensor de distância através de um comando que já é um comando necessário para ela poder estar funcionando. A gente declara a variável do servo, que é a S e a S2, e a variável do nosso sensor de luminosidade. O sensor de luminosidade vai estar funcionando como o que vai detectar se vai estar de dia ou de noite, como a gente quis fazer como se fosse assim. Se a luminosidade for baixa, ele vai estar ligando. Se for alta, ele vai estar desligando. É como se fosse alta, é como se fosse de dia. Então as luzes da via não vão estar sendo acesas. E se fosse de noite, essas luzes vão se acender. Logo abaixo aqui a gente declara o modo dos pinos que a gente vai estar utilizando. Esse pino 10 aqui é o pino das luzes da nossa via. Esses 6 e 7 são os pinos que são referentes ao nosso semáforo, o pino verde e o vermelho. O verde vai estar representando que a estrada está bloqueada porque a ponte está levantada, ao contrário, o vermelho vai estar representando que a estrada está bloqueada porque a ponte está levantada, e o verde vai estar representando que a passagem está livre, que a ponte está liberada. O 11 é o pino da nossa buzina, que vai estar emitindo um barulho sonoro para poder estar avisando os carros que a via está bloqueada e que está permitida a passagem para os barcos logo abaixo. E o pino 2 é o nosso pino de entrada. Aqui a gente inicia a nossa função void loop para estar executando essa sequência de comandos aqui. A gente declara em centímetros e em polegadas as variáveis do sensor, que ele vai medir essa distância em centímetros e polegadas. A gente declara ela como tipo float aqui.
essa é a variável de resposta do sensor, e ela vai realizar uma pequena conversão aqui, algo que ela vai fazer e vai atribuir o valor à variável. E aqui nosso serial print aqui, que vai estar emitindo distância em centímetros, distância em polegadas, e aqui ele vai estar lendo o sensor de luminosidade. Nosso analog read aqui, você pode ver, lê o nosso sensor e printa a luminosidade. E logo abaixo, como eu falei, a condição que vai estar sendo executada. Se x, que a luminosidade for maior que 150, digital right 10 low, que significa que, vamos dizer assim, entre aspas, está de dia. Se não, else digital right rig, que significa que pode ser ligada às luzes do poste porque está de noite. E aqui a gente estabelece a condição do sensor de distância, que é para estar funcionando as nossas pontes. Se a distância em centímetros for menor que 10, o nosso digital right 7 do sensor de distância, que se a distância for menor que 10, a ponte vai estar sendo bloqueada, as pontes vão estar se levantando para os navios, as embarcações poderem estar passando, e ela vai emitir um alerta sonoro aos carros aqui, através dessa variável que tone aqui, como vocês podem ver. E o else aqui, se não, ela vai estar se mantendo fechada na posição inicial e o sinal verde vai ser acionado. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso código.